Bom dia pessoal, o Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 8, né? O PET 8, né, que ele é só 6 questões, é uma revisão dos 7 primeiros, né? A gente está finalizando aí nosso ano letivo do 9º ano, né? Que iniciou lá em 2020 e agora vai terminar agora em 2021. Além de PET 8, ele vem com o nome PET Final Avaliativo. Então ele traz 6 questões de revisão dos outros conteúdos. Bom, tá lá na página 26, ele traz um pequeno texto, né? E ele vai abordar novamente a questão do coronelismo, né? O que é o coronelismo? Ele traz um texto, eu apresentei algumas partes mais importantes desse pequeno texto. Quem é você? Sou gente do coronel fulano. O termo gente indicava primeiramente que não se tratava de alguém do mesmo nível que o coronel ou sua família. Caso contrário, o parentesco seria invocado logo de início para situar o indivíduo dentro do grupo. Diria, por exemplo, sou primo do coronel fulano. Aí quando você está lá na escola, às vezes você tem um parente, né, que é um primo, um irmão, que é mais popular. Quem que é você? Ah, sou primo do fulano, né? Ou então é no seu bairro, sou primo do ciclano. Quando a pessoa tem um status, né, mais conhecidos que os demais. Era a mesma coisa que acontecia nesse período. O coronel da época normalmente era aquela pessoa mais rica do local, aquele que tinha grande influência política naquela determinada região, né? Bom, então tá lá. Com base no texto, conceitue coronelismo, destacando a sua importância para o funcionamento nos primeiros anos da República do Brasil. Então, a gente vai ver essa transição, né, daquele segundo reinado, onde Dom Pedro II mandava no Brasil, era o imperador, né, para a primeira república, o Brasil República, né, que vai ser governado agora através de presidente, não de um imperador. Bom, tá lá, coronelismo. É o nome dado ao fenômeno político que ocorreu no Brasil, principalmente após a proclamação da República. Essa parte, a saída do segundo reinado para o Brasil República. Processo de mudanças e permanência. O que vai permanecer? O que mudou? O que mudou? A gente está vendo. O Brasil deixou de ser reinado para se tornar, ou monarquia, para se transformar em uma república. Ele deixou de ser governado por um rei ou um imperador e vai ser governado por um presidente. Isso tem mudança? Tem. Essa prática tinha por objetivo manter as elites imperiais. Mudanças e permanência. O que vai acontecer? Dom Pedro II sai, retorna para Portugal, porém alguns políticos vão se manter no poder. De que forma? A partir das trocas de favores e ações ilegais e violentas, fraudes eleitorais. Às vezes, fulano, vai ser eleição? Vota em mim que eu te dou determinada coisa. Eu te dou uma cesta básica, eu te dou um terreno, se fosse hoje, eu te dou um carro, te dou um cargo na prefeitura e assim vai. Ou por ações violentas. Você vai lá, mata a pessoa, dá uma surra na pessoa, tortura a pessoa, para quê? Para ela votar em você. Então a gente viu nesse período aqui que tinha um voto de cabresto, né? O coronel, aquela pessoa mais importante, ó, você trabalha na minha fazenda, você tem que votar em quem eu quero. Por quê? Porque eu tenho que manter o quê? Aquela população que é meus amigos, porque é através deles que vai fazer a manutenção do meu privilégio. É isso que tinha. Então teve mudança? Teve. A forma de governo? Teve. Porém, além das mudanças, existiam as permanências. O quê? As corrupções que existiam em anos anteriores, né? Existe até hoje? Existe. Tem algo que mudou, mas também tem algo que permaneceu nesses antigos políticos, né? Que acabam que utiliza do governo para quê? Para estar trazendo benefício próprio, não benefício para a nação. Beleza? Bom, questão número 2. Questão número 2 é a questão do direito da mulher, né? O processo histórico, né? Como foi a trajetória da mulher adquirir os direitos até hoje? Como está sendo feito? O que mudou e o que permaneceu? Então é isso que ele vai trazer nesse pequeno texto e ele pede na questão o seguinte: a partir do texto, elabore um comentário
acerca da representatividade das mulheres brasileiras ao longo do tempo, a trajetória, destacando a importância dos movimentos sociais para a conquista e manutenção dos direitos. Não é só você conquistar, você tem que fazer essa manutenção, senão você acaba que vai perder, né? Porque às vezes chega lá na frente, você perde esse direito, tudo aquilo que você lutou, né, foi em vão. Então, quando ele fala movimentos sociais, tem um movimento. O movimento, o povo fala, não, a gente vai lutar, movimento da sociedade. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate político em torno de questões femininas, movimento feminino. Temas como assédio, aborto, maternidade e carreira vêm sendo discutidos amplamente na sociedade. A gente percebe que nos últimos anos acontece, né? Antigamente não era nem tanto, a mulher não tinha nem voz. A carreira vem sendo discutido amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário político. Hoje a gente vê até vereadora, deputada, né? Governadora, prefeita, há pouco tempo atrás uma presidente, né, ou presidenta, que era a Dilma. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ou seja, essa luta não é uma exclusividade do Brasil, isso é um cenário mundial. Na Argentina, há pouco tempo aí, eles aprovaram o quê? O aborto, né? Então é um assunto polêmico, né? Porém, eles têm toda a temática, a gente tem que estudar a fundo para ver como que isso é abordado, e qual o objetivo, porque às vezes a gente só vê aborto, não, vai matar uma criança, ou às vezes, não, né? Então depende de tudo, não só o aborto, como assédio, carreira, maternidade, a gente tem que estudar para ver qual que é o objetivo, porque só olhar assim, às vezes a gente, né, acaba que se depara com fake news, aí já viu, né? Então vai modificando suas ideias, vai te convencendo a algo que às vezes não é bem aquilo que você acha que seria, né? Que é, na verdade, né? Bom, questão número 3. O imperialismo no século XIX constituiu um processo complexo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias, aquilo que a gente viu lá no imperialismo, os 3 M's, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, não foi isso? E viu a partilha lá da Ásia e da África, aquelas grandes potências mais ricas da Europa, começou a sair pelo mundo e fazer o quê? Isso aqui eu vou colonizar esse determinado país. Não foi isso lá nas grandes navegações também, Portugal e Espanha, quando chegou aqui no Brasil, e a Espanha chegou na América Espanhola, foi dominando para quê? Adquirir riqueza. De que forma? Na questão da dominação. Esses países tentaram resistir? Sim, não é? Por isso que existe na história também essa relação de dominação e resistência. Ninguém é dominado sem resistir um pouco, ou muito também, né? Considerando a citação, elabora um parágrafo destacando a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. A gente viu lá que o imperialismo, lá naquelas aulas anteriores, que foi uma das motivações da Primeira Guerra Mundial. Então tá lá, uma das motivações da Primeira Guerra Mundial foram as práticas imperialistas. O que eram as práticas imperialistas? Os 3 M. Mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Práticas imperialistas das grandes potências europeias. Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha. Principalmente com relação à partilha da África e da Ásia. Aquilo que a gente viu que até considerava lá essa partilha lá da Ásia como uma pizza, né? Cada um queria uma fatia. Vocês lembram disso lá que a gente viu nas aulas anteriores? Ou seja, eu quero isso aqui porque eu quero me beneficiar com esses países. Através de quê? Vou instalar uma empresa lá, vou pagar mixaria para esse povo, que eles não são um povo, né, evoluído. Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso, vou usar a matéria-prima dele e vou explorar mesmo essa relação de dominação mesmo da grande potência com um país menos desenvolvido. Bom, então vamos lá. Questão número 4. Na questão número 4 ele traz uma charge, coloca como texto 1, que é um rabo de um dragão ou algo, um dinossauro, sei lá, e vem crise derrubando os Estados Unidos, um efeito dominó que cai no Brasil, não é isso? O efeito dominó, então vai, efeito cascata, vai derrubando.
No texto 2, ele vem, Brasil no período da deflagração da crise de 29. Então ele está falando da crise de 29 que a gente viu lá, que foi uma crise do sistema capitalista. Todos os países foram afetados por isso. Na primeira oração aí, ou frase, se você preferir, o Brasil, como país agroexportador, agricultura, exportador de exportar, foi altamente afetado pela crise. Nesse pedaço aqui você consegue responder, que é uma questão de marcar. Olha lá, indo para o iniciado do texto, da atividade. Analisando o contexto político e econômico anterior à Segunda Guerra Mundial, os textos revelam que a crise de 29 alterou a economia brasileira, que passou a exportar café para diversos países. Não, a crise de 29 foi aquele momento que o Brasil teve problemas, né? Que plantou, mas não tinha ninguém para comprar. Por quê? Porque ele estava passando pela crise de 29, que afetou toda a maioria dos países. Letra B. Provocou graves consequências para o Brasil que dependia do mercado externo? Sim, não é? Porque o Brasil plantava e ele era agroexportador. Então é essa questão. Mercado externo comprava do Brasil. Letra C. Paralisou o crescimento industrial dos Estados Unidos? Os Estados Unidos parou, ele produziu muito, mas a indústria dele ainda era forte. O que meio que deu uma paralisada foram os produtos que eles fizeram. D. Gerou uma onda de empréstimo do governo brasileiro aos pequenos agricultores. O Brasil estava quebrado, não tinha como fazer esses empréstimos aí. Então, letra B, está lá. Provocou graves consequências para o Brasil que dependia do mercado externo. 5. Após o ato, iniciou-se um regime da exceção que durou até 85. Nesse período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. Que época foi essa? Regime militar, 1964 lá, 85 a gente também viu em peças anteriores. Com base na reportagem acima, descreva com suas palavras como a sociedade civil brasileira planejou a deposição de João Goulart, culminando no golpe civil-militar de 1964. Bom, o que eu coloquei? A sociedade civil brasileira não teve participação no golpe civil. Coloca entre aspas aí que eu vou te explicar. Militar de 1964. Bom, foram toda a população que participou. Quando a gente fala sociedade civil brasileira, são os civis do Brasil que participou do golpe. É verdade isso? Não, se a gente está num país amplo como é o nosso, populoso, então o que vai acontecer? As pessoas nesse período, a maioria eram analfabetas, então acaba que eles nem entendiam tanto de política assim. Hoje, com todos os recursos, a gente já percebe que tem gente que acaba acreditando em fake news, né? Perde a volta dos militares. Agora você imagina anos atrás, né? Que a pessoa não tinha nem tanta informação direito por conta de que até de assistir uma TV, não tinha condição de comprar uma TV, às vezes ele trabalhava demais, então a sociedade brasileira não tinha tanta informação quanto tem nos dias de hoje. A maioria das pessoas, quando você tinha a quarta série, já começava a iniciar a vida no trabalho, né? A vida profissional no trabalho. Por quê? Porque não tinha tanta condição, as condições eram precárias aqui no Brasil, né? Ou você trabalhava ou você passava fome. Isso era a realidade da maioria das pessoas nesse período. Olha lá. O que houve? Houve um plano arquitetado pelos militares conservadores e a elite local que temia o avanço do comunismo. Em 1964, o que estava acontecendo no cenário político? A Guerra Fria, entre Estados Unidos capitalista versus a União Soviética socialista. Então, os Estados Unidos atuavam onde? Aqui no Brasil. Falavam, gente, vamos pôr os militares aí, principalmente aquele conservador, porque pode ser que a União Soviética consiga infiltrar pessoas aí e convencer a população a se transformar em socialista. Então, aquela elite local que tinha grana não queria perder os seus privilégios. O que ela fez? Ela juntou com aqueles militares conservadores que, gente, a gente tem que lembrar o quê? Nem todo militar, né, é conservador. Tem militar, por exemplo, que é esquerdista, tem militar que é direitista, né? Então a gente não pode generalizar ninguém. Por isso que eu pedi aqui, ó, nem todo mundo. Então,
exceto quem? Militares, conservadores e elite local que temiam o avanço do comunismo. No entanto, eles colocaram o quê? Isso como justificativa do golpe militar de 1964. Então, essa é a questão número 5. Questão número 6. Ele traz a letra de uma música, né, do Chico Buarque e Gilberto Gil, o cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a lambuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Então, o que é isso? É uma letra de uma música. Naquele período, o que acontecia? Na ditadura militar, eles tinham a questão da censura, como a gente viu. E essa censura era para quê? Para não se questionar as ações do governo. Quem fizesse algo era censurado. Ah, você vai cantar essa música? Não pode. Aqui no Brasil você não vai cantar essa música. Então, vários compositores e cantores começavam a colocar outras palavras, né, no lugar para meio que camuflar o questionamento das ações dos políticos militares do momento. E o cálice é uma delas. Porque, ó, pai, afasta de mim esse cálice. Cálice. Pensa, se eu estou aqui, não que você escreve aqui, não que eu vou cantar para você, cálice. Ou não vou falar nada, a turma está inteira, eu falo cálice, o que você vai entender? Calar-se, não é isso? Então, pai, afasta de mim esse cálice, não deixa eu me calar, não deixa eles me calarem. Quem? Os governos, né? Por isso que eu coloquei cálice. Representa a censura, a liberdade de expressão, calar-se. Então essa é a função dessa letra. Então por isso que ele fala, afasta de mim esse cálice. Por favor, deixa eu ter a minha liberdade de expressão. Beleza? Bom, pessoal, aqui está a correção do PET 8, né? As 6 questões. Depois dessas 6 questões, ele vai trazer um quadro de autoavaliação e ele vai perguntar o que você aprendeu, né, durante esses PETs aí. Por exemplo, na letra A, no primeiro quadradinho, na verdade, compreendi as relações de poder entre oligarquias nos primeiros anos da República, sobre coronelismo, tudo aquilo, como funcionava essas questões, você entendeu que eram essas práticas que funcionavam, eles queriam ter essa manutenção e mudanças e permanências, sem entender essa manutenção, apesar de ter acontecido isso, eles utilizavam práticas ainda para se manter no poder. Compreendi os conceitos de governos populistas. O que eram os governos populistas? Aqueles que faziam, que se colocavam assim, numa postura de eu sou o pai dos pobres, por exemplo, com Getúlio Vargas. Esse cara aí é bom, ele está vendo o povo. Às vezes estava vendo pelo povo, né? Só queria se manter ao poder. Então você vai colocar sim, em parte e não. Então aí você faz essa autoavaliação e você coloca se sim, sim. Se em parte, você coloca em parte. Se você não entendeu bem, então você coloca não. Beleza? Pessoal, então aqui a gente encerra os PETs do 9º ano, né? Agora, quem já fez todos os PETs, está livre, né? Está praticamente de férias, né? Só não está de férias mesmo, porque vai até dia 27, né? Se eu não me engano. Mas quem já terminou, praticamente agora só vai cumprir tabela, só tem que estar lá no chat e tal, ver se não tem algo de errado, mandar as atividades, corrigir para o seu professor lançar lá no diário e você encerrar o 9º ano e depois de fevereiro e março, iniciar lá, para quem está no 9º ano, concluir todas as atividades e para o ensino médio. Beleza? Muito obrigado pela atenção e que você tenha uma boa correção. Valeu? Abraço!